Olá, viva! O meu nome é Miguel Real, sou Chief Marketing Officer na Totser e este é o nosso primeiro podcast em que visa dar a entender um bocadinho mais sobre o que é que nós fazemos, o que é a Totser, e hoje tenho o prazer de estar comigo o CEO e o arquiteto Hélder Pereira Coelho, no qual nos vai poder explicar um bocadinho mais quais é que são as nossas áreas de operação e exatamente o que é que nós fazemos. É um prazer, arquiteto. Como está? Tudo bem? Obrigado. Eu também é um prazer estar aqui. É um prazer. Conversar. Arquiteto, são cerca de 30 anos de operação no mercado português, justamente aqui na área de Lisboa. O que é que nos pode dizer sobre isso? E mais precisamente, quem é a Totser? Ora bem, a Totser essencialmente é uma empresa de arquitetura. E pronto, aqui eu penso que há aqui dois tipos de ateliê de arquitetura e eu posso fazer uma breve definição. É que há o gabinete de arquitetura que nos salta logo a atenção e aquilo que nós associamos, que é o chamado os arquitetos de assinatura. Portanto, são realmente gabinetes com grandes projetos, grandes ideias, têm uma componente criativa muito forte. Nós aqui, o nosso caso, estamos do outro lado, ou seja, somos um gabinete muito prático, somos um gabinete muito focados no utilizador. Portanto, digamos que nós trabalhamos para o conforto e para dar as melhores condições e provocar as melhores sensações ao utilizador. Como nós também temos a noção de que realmente tudo na vida é preciso que seja sustentável, ou seja, para nós conseguirmos fazer mais projetos, é preciso que o nosso projeto contribua para um investimento, que esse investimento vá ter os resultados satisfatórios ou mais que satisfatórios, portanto, tem que ser para além da média, para nós conseguirmos ter mais clientes. Os nossos clientes são os chamados investidores e, portanto, para terem interesse em investir e podermos fazer melhores espaços e mais espaços com melhores condições para o nosso foco, que é o utilizador. Claro, faz todo o sentido. Ou seja, esta arquitetura que nós temos, nós acabamos de ter uma arquitetura virada à rentabilidade. Ou seja, normalmente tem-se a noção que a arquitetura é uma coisa cara, mas nós, de certa forma, mudamos o conceito em que mostramos aos nossos clientes que a arquitetura não é cara. Aliás, pelo contrário, ainda nos consegue fazer resultar em rentabilidades nunca antes esperadas, não é? E os resultados realmente falam por si. E são, de facto, quase 3 décadas de operação no mercado imobiliário. Arquiteto, pode-me dizer como é que tudo começou? Portanto, isto começou porque realmente havia esse objetivo de conseguir criar as melhores condições para, como eu disse há pouco, para o utilizador. Portanto, para a pessoa que realmente vai usufruir do espaço. E na altura foi-nos dado um desafio, que foi, portanto, no incêndio de 1988, o incêndio do Chiado, em que foram-nos dados alguns edifícios que estavam completamente degradados, tinham sido atingidos pelo fogo, uns mais que outros, e foi-nos dado o grande desafio de poder, como sabem, aquilo é um projeto de reabilitação Cisa Vieira, portanto o conjunto foi a Cisa Vieira, depois havia vários gabinetes e várias empresas que trabalharam, portanto, e colaboraram e trabalharam em parceria no projeto. E ali havia realmente um desafio muito grande, que era tornar aquela zona outra vez, portanto, apetecível para se viver. Portanto, aquela zona na altura do Chiado, na altura em que houve o incêndio, era uma zona que era completamente certificada em termos de habitação. O comércio, portanto, também já era praticamente, não digo inexistente, existia, mas tinha muito pouco dinamismo, porque estávamos na altura dos arrancos dos centros comerciais e de maneira que já ninguém acreditava que voltariam as pessoas a comprar nas lojas de rua, pelo facto do incómodo das pessoas apanharem chuva, apanharem trânsito e não terem sítio para onde estacionar o carro. Portanto, havia ali o grande desafio de criarmos condições para que as pessoas voltassem a querer morar e a ter toda uma vida, digamos que, de serviços, de comércio, portanto, ser um novo centro apetecível para as pessoas viverem. E de maneira que foi-nos dado as ruínas, digamos,
dos edifícios que foram, portanto, que foram apanhados pelo incêndio, e de maneira que depois cada arquiteto teve que desenvolver, portanto, conforme os edifícios tinha, teve que desenvolver o seu layout de forma a realmente tornar aquilo apetecível. E, portanto, foi assim que nós começámos. Foi assim. Não, é realmente interessante. E algo que eu, sinceramente, não posso deixar de falar é assim, eu acredito que, isto começando nesta época, logo a seguir a 88, ou seja, logo a seguir ao incêndio, por um lado, eu acredito que grande parte da nossa operação teve como base quase como uma missão e um dever cívico, ou seja, nós estávamos a reabilitar, a reconverter e a repopular, para todos os efeitos, a zona de Lisboa, a zona histórica de Lisboa. O que é que me pode dizer isso, arquiteto? Porque isto é realmente uma missão que é não só somos privilegiados por a ter, não é? Mas acredito que há grandes dificuldades de realmente ser bem sucedido nela. Basta dizer que o arquiteto me consegue dizer quais é que são as dificuldades, não é? E, por outro lado, como é que nós conseguimos ter rentabilidades altas num sítio cuja renda atualmente é altíssima, não é? E que o mercado valorizou da forma que realmente valorizou nestes últimos 30 anos. Eu acho que, como disse há pouco, o fundamental aqui é realmente estarmos focados nas pessoas. Quem vai utilizar aqueles espaços. Primeiro, nós temos que ter a noção e, não, para além da noção, temos que ter uma ideia muito exata e muito concreta de quem será o tipo de universo de pessoas que queiram utilizar aquele espaço e também que possam utilizar aquele espaço. Portanto, tenham capacidade financeira para o fazer. E o importante é isso, é nós conseguirmos primeiro definir bem o universo a quem nos estamos a dirigir e depois, quase como um ator, termos que saber viver naquela pele, tentar imaginar o que seria nós vivermos lá. Acho que tudo começa por aí. E então, a partir daí, começa-se a desenvolver toda uma ideia que realmente faça com que as pessoas tenham, portanto, com o resultado final, tenham uma vontade muito grande de poder serem elas a utilizar aquele espaço, ou através do arrendamento ou através da venda. O que vai fazer com que essa grande vontade que as pessoas têm pelo espaço que está, portanto, que está resolvido, estejam dispostas a pagar um pouco mais, seja pelo arrendamento ou pela venda. E daí realmente conseguir um retorno muito maior para quem investiu. Porque depois nós temos sempre aquela pressão, realmente os investidores apostam em nós e estão à espera que realmente aquilo se consiga realmente ter um ótimo resultado, que é felizmente, digamos que, pronto, os nossos bons resultados têm a ver com isso. Tem a ver exatamente com 30 anos a tentar e a aperfeiçoar toda uma técnica que faz com que o resultado seja cada vez, portanto, digamos que um resultado mais apurado, portanto, seja cada vez um resultado mais em que as pessoas se sentem felizes, digamos, a utilizar aquele espaço. Felizes e orgulhosas e acho que isso é que, pronto, isso é que nos dá, pronto, que nos dá satisfação. É o nosso lustre para todos os efeitos. E realmente temos uma pergunta que, por acaso, também é muito perguntada pelos nossos investidores e que agora temos a oportunidade também de divulgarmos ao nosso podcast. Quais é que são as vantagens de trabalhar com a Totser, numa ótica de investidor ou cliente investidor? As vantagens é exatamente por isso, porque somos realmente muito práticos. Nós podemos dizer que realmente quase que tudo o que projetamos pomos em prática. Portanto, como não temos aqueles grandes projetos artísticos, muitas das vezes que, pronto, têm um caráter mais formal, mas somos mais projetos realmente de funcionalidade, como disse, para as pessoas. E eu acho que essa prática é que nos distingue e é que faz, digamos, que termos os resultados que temos. Ou seja, nós, cada projeto que nós fazemos, já estamos a aplicar aprendizagens que temos nos outros e aprendizagens muito, digamos que muito diretas, no sentido que nós temos uma vertente dos nossos investidores que depois optam pela exploração através do arrendamento e nós aí temos constantemente sempre um feedback por parte do utilizador e por parte das pessoas que fazem a gestão e que realmente são responsáveis pela manutenção. E de maneira como temos sempre o feedback constante da utilização dos espaços, no próximo espaço já temos esse melhoramento. E, portanto, acho que essas 3 décadas sempre focado em realmente proporcionar
o melhor ambiente, as melhores sensações, as melhores emoções e o orgulho da pessoa se sentir que pode utilizar aquele espaço, eu acho que é isso que nos faz a diferença. Faz todo sentido, faz todo sentido. Algo pelo qual nós nos regemos sempre, não é? E que sempre foi o nosso lema, é o nosso investimento, a nossa política de 360 graus. Mas o que é que significa investir 360 graus? Claro que nós fazemos aquilo que fazemos para os clientes, tendo em conta os seus requerimentos, não é? Os seus requisitos, mas a abordagem que nós temos é sempre uma abordagem muito íntima. Isto porquê? Porque nós fazemos os trabalhos como se fossem para nós. E essa ótica é muito importante, até porque podemos ser um bocadinho ousados. A nossa visão é uma visão boa, é uma visão que realmente resulta e, tendo em conta a experiência que nós temos no mercado, é uma visão vencedora. O que é que me pode definir este investimento em 360 graus, arquiteto? O 360 graus, isso advém realmente de uma evolução que está a ter ou tem vindo a ter ao longo de todos estes anos do imobiliário, que digamos que é um negócio que cada vez tem que ser mais apurado, mais profissional, no sentido para obtermos melhores resultados. E o facto de haver uma entidade que consegue perceber quais são, digamos que, as necessidades de cada atividade interveniente, ou seja, isto desde a aquisição de um imóvel que a gente levanta a oportunidade de investimento e apresenta ao nosso cliente, desde a aquisição, desde conhecer todo o processo de licenciamento, de conhecer toda a gestão da obra, tudo o que está envolvido em relação à obra. E depois, na parte da comercialização, uma entidade como nós, que conhecemos realmente todas as atividades que estão inerentes ao processo, faz com que possamos otimizar todo o recurso financeiro e em termos de tempo, para podermos chegar ao fim com os menores custos possíveis, o mais rápido possível e o melhor rendimento possível. Claro, ou seja, nós somos basicamente uns advisors de uma paragem, ou seja, nós conseguimos proporcionar todos os serviços que os nossos clientes necessitam, desde o primeiro scouting inicial até arranjar, por exemplo, construtores ou promotores e até, efetivamente, fazer a parte de reconversão e tudo a que chega até ao ponto de rentabilizar ou até mesmo vender e comercializar o ativo. O que me leva até à próxima questão, ou seja, qual é que é o nosso posicionamento estratégico, qual é que é o nosso target atual e aquilo que queremos operar? Pronto, aquilo que nós operamos é essencialmente os nossos clientes são os investidores. São realmente as pessoas que podem proporcionar, que têm capital, que possam proporcionar que nós possamos fazer o maior número de espaços possível. E o posicionamento é, a reconversão que já fizemos, nós já fazemos e, digamos que é a nossa expertise, porque é uma coisa que fazemos no sentido de daquele espaço conseguir rentabilizar ao máximo. Portanto, otimizar um espaço em que o metro quadrado é muito caro e conseguimos dar uma utilização. Normalmente fracionamos o espaço bastante, mas damos sempre uma utilização que vai parecer que a pessoa utiliza um espaço com dimensões muito mais amplas e espaços com grandes dimensões não o sendo. E basicamente é para investidores ou então até mesmo para clientes particulares que queiram pontualmente realmente usufruir dessas características que temos também, alguns que realmente procuram conforto na sua casa, procuram ter um espaço com menores dimensões, mas a parecer um espaço muito maior, que é digamos que uma das grandes características dos nossos espaços é isso em metros quadrados. São poucos metros quadrados, mas fazemos parecer muitos, não é? Há uma sensação, a vivência do espaço parecem que tem muitos metros quadrados. É uma amplitude realmente incomparável. Pela forma do layout, pela posição estratégica dos materiais utilizados. E depois há uma coisa que às vezes as pessoas não querem assumir, mas nós trabalhamos muito para isso. Nós trabalhamos muito para o status do utilizador. A gente vende mesmo status, porque achamos que as pessoas têm que se sentir orgulhosas, têm que se sentir felizes por terem conquistado a posição na vida para poderem ter espaços assim. Porque realmente são espaços em localizações prime, em que o metro quadrado realmente é muito alto e espaços com uma vivência
e com condições que lhes dá uma sensação de bem-estar. Sem dúvida. Eu acho que é importantíssimo frisar isso, até porque as nossas áreas de operação também se estendem, em muitos casos, por exemplo, a várias outras classes de ativos, não só a parte residencial, como também a parte, por exemplo, logística, a parte de hospitalidade. Portanto, o nosso know-how estende-se a grandes áreas, a grandes classes de ativos, e acho que aqui o core que se realmente deve reter é que nós conseguimos captar os sentimentos e as sensações que, se calhar, nem sempre se contabiliza em outros ativos de grandes dimensões. Isto porque o nosso entendimento de status e de gratidão de ter este tipo de ativos por ponto de vista do cliente investidor é de facto uma perspectiva do negócio, e neste caso também da mentalidade da compra, que muitas vezes não é contabilizada e também de forma errada. Portanto, nós sabemos o que é realmente estar a adquirir um andar ou um edifício na zona histórica lisboeta e o que é que realmente é preciso para cativar e encher as medidas, por assim dizer, do cliente investidor, em que ele realmente vai ficar com uma aquisição mesmo tailor-made para ele e que realmente fica super satisfeito. Queria também agora remeter aqui um bocado a parte da arquitetura, uma vez que, lá está, é um grande braço nosso e tem sido já há muito tempo, como nós sabemos. Eu queria fazer-lhe uma pergunta, arquiteto. Como já disse anteriormente, a nossa arquitetura é virada à rentabilidade. Mas isso é uma perspectiva um bocadinho contraditória, uma vez que, lá está, a arquitetura normalmente tem assim uma ligação a ser mais caro, a ser mais ousado, mas que nem sempre pode ser uma aposta financeiramente certa. De que forma é que a arquitetura pode ser uma excelente aposta a nível da rentabilidade de um ativo? A arquitetura, como disse muito bem, é conotada como sendo um requisito caro. Garanto que no nosso caso não é. Acaba por ser um requisito barato, sai mais barato. Pela experiência que realmente nós temos, a forma como colocamos os materiais, os modos, porque temos a experiência dos modos de construção, da forma, métodos construtivos que nós aplicamos, em que conseguimos realmente ter uma rentabilidade de obra muito maior. E depois o importante, aqui parece que é contraditório, mas não é, mas é que quanto melhores condições nós estamos a criar para o utilizador, mais vontade tem esse utilizador de pagar mais por esse espaço, como eu disse há pouco. E de maneira que daí a pessoa que investiu, ou como investidor, que investiu no projeto e toda uma gestão de obra connosco e que, portanto, teve uma otimização de custos, vai conseguir gastar menos pelas nossas propostas de projeto e depois vai conseguir ganhar mais na venda ou no arrendamento. E para quem realmente não seja investidor, vai ganhar dinheiro na mesma, porque se recorrer para a própria casa, o que vai acontecer é que, pelas nossas sugestões, que resultam de todas estas décadas de prática, de uma atitude muito empírica perante o mercado, faz com que realmente o seu imóvel fique muito mais valorizado e que no momento em que queira realmente trocar de casa, ao vender essa casa, vai vender sempre essa casa muito mais cara do que venderia se fosse uma casa que não tivesse projeto e pode realmente ter depois mais capacidade económica para comprar a próxima ou até para comprar uma ou outra próxima para reabilitar e recorrer a nós para criar outra vez uma grande mais-valia no novo imóvel. Se não quiser vender, no arrendamento também tem acontecido isso. Porque o que a gente verifica nos nossos clientes é que eles não só vendem mais caro do que fazem o negócio mais rapidamente. Seja na vertente de venda, como seja na vertente do arrendamento. Ou seja, as nossas casas, felizmente, são preferidas às outras que existem no mercado. E deve ser por isso, porque realmente o nosso foco e a nossa preocupação está sempre baseada no utilizador. E se o utilizador estiver muito mais satisfeito, esse utilizador está muito mais disposto a pagar mais para realmente poder usufruir de um espaço com maior qualidade. É uma relação win-win para todos os efeitos. E acho também um grande fator decisivo da nossa arquitetura é realmente a maneira como envelhece. Portanto, em muitos casos até poderia ser uma arquitetura muito ousada e que até não envelhecesse da melhor forma ao longo das décadas, mas a realidade é que nós somos neutros, mas ao mesmo tempo bastante conservadores e muito sofisticados ao mesmo tempo. Ou seja,
aquilo que nós reparamos e que também eu sei exatamente do feedback do arquiteto é que a performance dos nossos ativos, ela mantém-se ou até valoriza muito ao longo dos anos, o que, em termos de lógica, seria exatamente o contrário, não é? Portanto, a nossa arquitetura é muito constante e muito consistente a nível de valorização. E isso é realmente um fator decisivo para o ponto de vista do cliente e investidor. E o que confirma isso que o Miguel acabou de dizer é exatamente a experiência que nós estamos a ter neste momento, até neste momento exato do mercado, a procura que nós estamos a ter por estrangeiros, sejam europeus, sejam norte da Europa, sejam mesmo americanos. É engraçado que praticamente todos eles, se calhar alguns não se manifestam, mas há digamos que um comentário que é comum a todos eles, que é dizer: eu não acredito que este projeto tem 12 anos. É impossível. É curioso. Mas sejam americanos, sejam europeus, sejam o que for, portanto, que são, digamos que, de culturas diferentes, não é? Mas incrível. Todos não. E isso vai confirmar isso que o Miguel acabou de dizer. E estamos a falar de pessoas que estão a comentar em que a arquitetura da sua hometown é totalmente diferente. Ou seja, estamos a falar de panoramas completamente diferentes e a opinião é unânime. Ou seja, isso realmente fundamenta ainda mais das qualidades. E por nós não é dito, pelas nossas testemunhas, é conferido, não é? E tinha agora uma pergunta para fazer ao arquiteto. Como é que poderia descrever a Totser em 3 palavras? Otimização, bem-estar e rentabilização. Ok. Essa realmente é muito curiosa e não poderia ter dito melhor e realmente é mesmo de fechar aqui e deixar cair o microfone, não é? Mas pronto, e por hoje está tudo, creio eu. Portanto, isto é apenas um podcast introdutório, este é o nosso primeiro episódio. Vamos ter convidados daqui para a frente, sendo que também vão ser falados outro tipo de assuntos. Mas é um prazer ter-vos cá, poderem assistir. Espero que tenham gostado. Foi um prazer, meu nome é Miguel Real mais uma vez. Prazer foi ter o arquiteto Helder Pereira Coelho connosco. Eu espero que agradeço a sugestão e a ideia realmente de criar tudo isto que eu não estava à espera. E muito obrigado pela oportunidade que deu a toda a nossa equipa, realmente. Mas é isso, temos que, juntos, com as nossas ideias, conseguir ir mais longe. É isso mesmo. É isso é que é a Totser. Totser, Architecture and Investment Opportunities.